Você já parou para pensar no que vai fazer no primeiro instante em que chegar ao paraíso? Não estou falando de uma ideia abstrata, de um sonho distante, de uma imagem vaga de nuvens e harpa. Estou falando de um momento real, um momento que vai chegar, um momento que vai ser o início de tudo que a mente humana ainda não consegue imaginar completamente. Talvez você já tenha sentido isso em algum momento da sua vida. Aquela saudade de um lugar que você nunca visitou, aquela certeza silenciosa de que este mundo não é tudo o que existe. Aquela sensação estranha de que fomos feitos para algo maior, algo mais limpo, algo mais eterno do que tudo que os nossos olhos já viram. Esse sentimento não é ilusão. Esse sentimento é memória de origem. É o eco de um jardim que foi perdido e que um dia será restaurado. É a voz de Deus dentro de você dizendo que você foi feito para a eternidade. Hoje, este vídeo vai te levar a um lugar que pouquíssimas pessoas pararam para imaginar com profundidade. Vamos abrir os escritos de Ellen White e descobrir o que ela viu em visão sobre a chegada dos remidos ao paraíso, o que acontece nos primeiros instantes, quem está lá esperando, o que Jesus faz, o que nós fazemos e por que esse momento glorioso deve mudar a forma como você vive hoje. Esta mensagem é para você que está cansado deste mundo, para você que perdeu alguém e que precisa se lembrar de que a separação é temporária, para você que está lutando e que precisa de uma razão para continuar, para você que quer encher o coração de esperança real, fundada na palavra de Deus e nas visões que Ele deu à sua serva. Fique até o final, porque o melhor desta mensagem está por vir. E antes de continuarmos, se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora. Clique no botão de inscrição e ative o sino de notificações, para que você não perca nenhuma mensagem que Deus tem preparado para a sua vida. Vamos começar com uma verdade que pode parecer simples, mas que carrega um peso imenso. O paraíso não é o destino final dos remidos, é a porta de entrada. Muita gente cresce pensando no céu como um lugar de repouso eterno, um lugar onde finalmente não haverá mais dor, mais luta, mais trabalho. E há verdade nisso. Não haverá dor, não haverá luta, não haverá as formas de sofrimento que conhecemos aqui. Mas o paraíso não é inatividade, não é silêncio vazio, não é uma sala de espera eterna. A Bíblia pinta um quadro vibrante, cheio de vida, cheio de movimento, cheio de encontros, cheio de música, cheio de aprendizado, cheio de criatividade, cheio de amor em sua forma mais pura e mais intensa. O paraíso é onde a vida começa de verdade, não onde ela termina. E para entender o que nos espera, precisamos recuar e olhar para o maior evento que ainda está por acontecer nesta história, a segunda vinda de Jesus Cristo. A Bíblia é absolutamente clara sobre o que acontece quando Jesus voltar. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, lemos que o Senhor descerá do céu com voz de mando, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, os que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com eles para encontrar o Senhor nos ares. Juntamente. Essa palavra é fundamental. Ninguém chega ao paraíso sozinho. Ninguém vai na frente. Não é uma procissão individual onde cada um vai quando morre. É uma reunião. É a família de Deus sendo reunida toda de uma vez, no mesmo momento glorioso, para começar juntos a eternidade. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Pense em quem isso inclui. Inclui cada pessoa que você amou e que dormiu na fé. Inclui sua mãe que orou por você até o último suspiro. Inclui aquele filho que foi embora cedo demais. Inclui aquele amigo fiel que marcou a sua vida e que você vai rever num abraço que não vai ter fim. Todos eles ressuscitarão. Todos eles estarão lá. E então, juntos, os vivos e os ressuscitados serão arrebatados nas nuvens para encontrar Jesus nos ares. E começa ali a viagem mais extraordinária que qualquer ser humano já fez. Ellen White, a quem Deus concedeu visões sobre essas realidades celestiais, descreve em detalhes preciosos o que acontece nessa jornada
e nos primeiros momentos no paraíso. E o que ela viu é tão belo, tão glorioso, tão cheio de amor e de significado, que é impossível ler sem sentir o coração aquecido de esperança. Ela descreve o momento da subida, a nuvem gloriosa que parte em direção ao céu. E então, nos dá um detalhe que muita gente nunca ouviu antes. Todos entramos na nuvem juntos e levamos 7 dias subindo até o mar de vidro, onde Jesus trouxe as coroas e com sua própria mão direita as colocou sobre nossas cabeças. Ele nos deu harpas de ouro e palmas de vitória. Ali, sobre o mar de vidro, os 144.000 estavam em um quadrado perfeito. Alguns deles tinham coroas muito brilhantes, outros nem tanto. Algumas coroas pareciam pesadas de estrelas, enquanto outras tinham poucas. Todos estavam perfeitamente satisfeitos com suas coroas, e todos estavam vestidos com uma gloriosa veste branca, desde os ombros até os pés. Anjos estavam ao nosso redor, enquanto marchávamos sobre o mar de vidro até o portão da cidade. Ellen White, em Primeiros Escritos, capítulo A Recompensa dos Santos. Leia isso de novo. Com calma, deixe cada imagem pousar. 7 dias subindo. 7 dias numa nuvem com Jesus, com os anjos, com toda a multidão dos remidos. 7 dias de uma viagem que nenhum telescópio jamais mapeou, que nenhuma nave jamais percorreu, que nenhuma ciência jamais descreveu. 7 dias em que você vai ter ao seu lado as pessoas que amou, que vai reencontrar rostos que há muito tempo só via em sonho, que vai viver a alegria que não cabe em palavras humanas, e ao fim dessa subida, o mar de vidro, um lugar de cristal e luz, onde a glória de Deus se reflete em cada superfície. E ali, naquele lugar de beleza incomparável, Jesus mesmo se aproxima de cada remido, com a sua própria mão direita, a mesma mão que tocou os leprosos, a mesma mão que levantou os mortos, a mesma mão que foi perfurada por um prego na cruz. Essa mão coloca a coroa sobre a sua cabeça. Pense nisso por um instante. Jesus, o Filho de Deus, o Criador do Universo, vai se aproximar de você. Vai olhar para o seu rosto. Vai pegar uma coroa que tem o seu nome escrito nela. Não o nome de mais ninguém, o seu nome. E vai colocar sobre a sua cabeça com a sua própria mão. Naquele momento, toda lágrima que você chorou vai ter valido. Todo momento de dúvida que você venceu vai ter valido. Toda madrugada de oração vai ter valido. Todo dia em que você escolheu o certo quando teria sido mais fácil escolher o errado, vai ter valido. Tudo vai ter valido. E Ellen White acrescenta algo que é de uma ternura extraordinária. Algumas coroas eram mais brilhantes, outras menos. Algumas pareciam pesadas de estrelas, outras tinham poucas estrelas, mas todos estavam perfeitamente satisfeitos com suas coroas. Perfeitamente satisfeitos. Não haverá inveja no paraíso, não haverá comparação dolorosa, não haverá o sentimento de que o vizinho recebeu mais do que você. Cada remido vai entender com clareza perfeita exatamente o que a sua coroa representa. Cada estrela, cada brilho, cada detalhe, e vai estar completamente em paz, completamente grato, completamente satisfeito. Porque no paraíso, a comparação não vai diminuir ninguém. Ela vai revelar a justiça perfeita de um Deus que conheceu cada vida em seus detalhes mais íntimos, que pesou cada escolha, que viu cada sacrifício silencioso e que recompensou cada pessoa exatamente como merecia, com amor, com justiça, com perfeição absoluta. E então, sobre o mar de vidro, algo começa que vai preencher o céu inteiro de uma beleza que o ouvido humano nunca ouviu antes. A música dos remidos. Há algo muito importante que precisa ser dito sobre a música do paraíso. Não é um som qualquer. Não é simplesmente belo. É o som da experiência humana redimida, o som de vidas que conheceram o pecado e foram lavadas, que conheceram a dor e foram curadas, que conheceram a morte e foram ressuscitadas. É um som que nem os anjos podem produzir da mesma forma, porque os anjos nunca precisaram ser salvos. Eles nunca conheceram o peso do erro, a amargura do arrependimento, a alegria do perdão.
Só os remidos sabem cantar esse cântico. A Bíblia fala em Apocalipse, capítulo 14, versículo 3, de um cântico novo que somente os 144.000 podiam aprender. Somente eles, porque somente eles viveram a história que esse cântico conta. E Ellen White, em História da Redenção, viu o momento em que esse cântico começou a soar sobre o mar de vidro. Vi a hoste redimida prostrar-se e lançar suas coroas brilhantes aos pés de Jesus. E levantando-se, tocaram suas harpas de ouro e encheram todo o céu com sua rica música e cânticos ao Cordeiro. Ellen White, em História da Redenção, capítulo A Recompensa dos Santos. Uma cena de 12 palavras que guarda um universo de significado. A primeira coisa que os remidos fazem ao chegar ao paraíso não é explorar a cidade. Não é visitar as mansões preparadas. Não é encontrar os seus entes queridos. A primeira, é prostrar-se diante de Jesus e lançar as coroas aos seus pés. Aquelas coroas que Jesus acabou de colocar sobre suas cabeças com tanta ternura e tanta alegria, os remidos as tiram e as devolvem a ele. Porque no momento em que você estiver diante de Jesus, com os olhos finalmente abertos para ver quem ele realmente é, com o coração finalmente capaz de compreender tudo o que ele fez por você, você vai entender que nenhuma coroa pertence a você. Toda a glória, toda a honra, todo o louvor pertence a ele. Não vai ser um ato forçado. Não vai ser uma obrigação religiosa. Vai ser o gesto mais natural do universo, como um filho que recebe um presente precioso do pai e, tomado de gratidão, oferece de volta o que tem de mais valioso. Como alguém que foi resgatado do abismo e que, ao olhar para o rosto de quem o salvou, não tem palavra que chegue perto do que sente. Só tem o gesto, só tem a rendição, só tem a prostração. E então, levantando-se, os remidos pegam suas harpas de ouro e começa a música. Ellen White diz que encheram todo o céu com sua rica música. Todo o céu. Não apenas um canto, não apenas um salão. Todo o céu preenchido com o som da redenção, com o som de vidas que foram compradas com sangue precioso, com o som da gratidão mais pura que já foi expressa em qualquer universo, em qualquer dimensão, em qualquer tempo. Feche os olhos por um instante e imagine esse som. Imagine milhões de vozes em harmonia perfeita. Imagine cada nota limpa, cada acorde pleno, cada pausa carregada de significado. Imagine um som que não tem estática, que não tem desafinação, que não tem pressa, que não tem fim. Imagine a música mais bela que você já ouviu em vida. E saiba que isso é apenas uma sombra fraca, um eco distante do que os remidos vão produzir naquele dia. Esse é o primeiro ato coletivo dos remidos no paraíso. Prostração, devolução das coroas e louvor. Louvor ao Cordeiro. Louvor a Jesus. Louvor ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder, para sempre e sempre. Se esta mensagem está tocando o seu coração hoje, deixe um comentário aqui embaixo. Escreva a palavra paraíso e o nome de alguém que você quer encontrar lá. Que possamos juntos afirmar nossa esperança na chegada gloriosa que nos aguarda. Mas a visão de Ellen White não para no mar de vidro. Há mais. Muito mais, porque depois do louvor, depois da prostração, depois da música que encheu o céu inteiro, Jesus tem uma última ação que vai fazer cada remido chorar de alegria pela última vez, antes que toda lágrima seja enxugada para sempre. Imagine esta cena, com toda a riqueza de detalhes que a sua mente conseguir construir. A multidão dos remidos está reunida diante do portão da cidade celestial. Um portão que não é feito de material humano, que não foi construído por mãos humanas, que brilha com uma glória que não vem de nenhuma fonte de luz conhecida. Do lado de fora, o mar de vidro. Do lado de dentro, a cidade de Deus, a Nova Jerusalém. O lugar que Jesus foi preparar há 2000 anos e que está finalmente pronto para receber os seus filhos. E quem vai abrir esse portão? Vi que havia um grande número de anjos que trouxeram da cidade coroas gloriosas, uma coroa para cada santo, com o seu nome escrito nela. Quando Jesus chamou pelas coroas, os anjos as apresentaram a ele, e com sua própria mão direita, o amável Jesus colocou as coroas sobre as cabeças dos santos. Da mesma maneira,
Os anjos trouxeram as harpas, e Jesus as apresentou também aos santos. Os anjos comandantes primeiro deram o tom, e então toda a voz se ergueu em louvor grato e feliz, e toda a mão habilmente varreu as cordas da harpa, produzindo música melodiosa em ricos e perfeitos acordes. Então, vi Jesus conduzir a companhia redimida até o portão da cidade. Ele segurou o portão e o abriu sobre suas dobradiças reluzentes e ordenou que as nações que haviam guardado a verdade entrassem. Ellen White, em A Verdade sobre os Anjos, capítulo Os Anjos no Futuro Glorioso. Leia essa passagem mais uma vez. Cada detalhe importa. Primeiro, os anjos trouxeram coroas gloriosas, uma para cada santo, com o seu nome escrito nela. Uma para cada santo, não uma coroa genérica, não uma recompensa coletiva, uma coroa com o seu nome, com a sua história, com tudo que a sua vida representou diante de Deus. Deus conhece o seu nome. Ele conheceu o seu nome antes que você nascesse. Ele o chamou pelo nome quando te chamou para si. E quando chegar o dia da recompensa, o seu nome estará escrito numa coroa que foi preparada especificamente para você, que não servirá em nenhuma outra cabeça, que é um presente de amor de um pai para um filho que foi encontrado, que foi redimido, que chegou em casa. Segundo, os anjos trouxeram as harpas, e Jesus as apresentou aos santos. Jesus. O próprio Jesus entregou as harpas em mãos. Não delegou. Não enviou um mensageiro. Ele mesmo, com as suas mãos perfuradas, com o amor que não consegue se expressar apenas em palavras, que precisa do gesto, que precisa do toque, que precisa da presença direta. E terceiro, os anjos comandantes deram o tom. E então toda a voz se ergueu, e toda a mão varreu as cordas, e a música encheu o céu de riqueza e de perfeição. Que cena extraordinária! Os anjos comandantes, seres que existem há milênios, que estiveram presentes na criação, que testemunharam cada momento da história humana, que serviram cada geração de filhos de Deus, esses anjos poderosos e sábios, humildemente, deram o tom para que os remidos cantassem. Eles foram os maestros daquele coral eterno. Eles serviram. Mesmo sendo seres superiores em tantos aspectos, eles serviram aos remidos naquele momento glorioso. E então, Jesus conduziu a companhia até o portão. Ele mesmo foi na frente. Ele segurou o portão. Ele o abriu sobre suas dobradiças reluzentes e ordenou que as nações que haviam guardado a verdade entrassem. Que cena! Que amor! Que humildade de um rei que poderia ter mandado abrir o portão por um servo, mas que escolheu abri-lo com as próprias mãos. Que escolheu ser o primeiro rosto que cada remido veria ao entrar na cidade. Que escolheu estar ali, pessoalmente, recebendo cada um com um amor que nunca foi e nunca será igualado. E quando você cruzar esse portão, quando seus pés tocarem o chão da cidade de Deus pela primeira vez, o que você vai ver? O que você vai sentir? O que vai acontecer dentro de você naquele instante? Imagine por um momento aquela entrada. A luz, que é diferente de toda a luz que você já viu, não vem do sol, não vem de lâmpadas, vem da glória de Deus que ilumina tudo com uma claridade que aquece sem queimar, que revela sem expor, que envolve sem oprimir. As ruas de ouro que refletem aquela luz como espelhos vivos. As pedras preciosas nas fundações dos muros que brilham em cores que não têm nome em nenhum idioma humano. As árvores do parque, com frutas que nunca apodrecem, com flores que nunca murcham, com fragrâncias que o nariz humano nunca aspirou antes. E no meio de tudo isso, os encontros, os reencontros. O momento em que você vai ver aquela face que está guardada na memória do coração, aquela pessoa que você amou e que partiu antes de você, aquele filho que foi embora cedo demais, aquela mãe que rezou por você até o último instante, aquele companheiro de vida que você perdeu e que deixou uma saudade que nenhuma outra companhia conseguiu preencher. Não vai ser um reencontro genérico, vai ser um abraço real, de corpo real, com braços que você vai reconhecer, com um rosto que você vai reconhecer, com uma voz que vai soar exatamente como você lembrava, só que mais clara, mais viva, mais plena do que nunca. E diferente de todos os reencontros deste mundo,
onde você vê alguém depois de muito tempo e sente a alegria misturada com a consciência de que um dia vai se separar de novo. Aquele reencontro não vai ter sombra de despedida. Aquele abraço não vai ter fim marcado. Aquela felicidade não vai ter prazo de validade. Para sempre. Essa é a duração do paraíso. Para sempre. Mas há algo que precisa ser dito com cuidado e com verdade. O paraíso não é apenas um lugar de emoções belas. É também um lugar de revelação, de aprendizado, de entendimento. Tudo que foi confuso aqui vai ser explicado lá. Tudo que pareceu injusto, tudo que foi doloroso sem aparente razão, tudo que você orou e não recebeu da forma que esperava, tudo que você perdeu e não entendeu por quê, tudo vai fazer sentido naquele dia. Cada peça do quebra-cabeça vai estar no lugar. E o quadro que se formará vai ser tão belo, tão perfeito, tão cheio de cuidado divino em cada detalhe, que a sua reação vai ser de admiração e de gratidão, não de mágoa. A Bíblia promete em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, que Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram, as primeiras coisas. Este mundo, com toda a sua dor, com todo o seu peso, com todas as suas perdas, tudo isso será classificado como as primeiras coisas, passadas, superadas, substituídas por algo tão glorioso que aquelas coisas antigas nem merecerão ser chamadas de comparação. E a Bíblia acrescenta em Romanos capítulo 8, versículo 18, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Não podem ser comparados. Não é que a glória vai ser um pouco maior do que o sofrimento. É que a comparação simplesmente não funciona. É como tentar comparar uma vela com o sol. É como tentar comparar uma gota d'água com o oceano. A glória que nos aguarda está numa categoria completamente diferente de qualquer sofrimento que já existiu. Isso precisa mudar a forma como você vive hoje, porque a esperança do paraíso não é um consolo para pessoas fracas, não é uma fuga para quem não consegue lidar com a realidade. É combustível para quem está lutando, é fortaleza para quem está sofrendo, é perspectiva para quem está confuso, é âncora para quem está sendo sacudido. O apóstolo Paulo escreveu em Hebreus, capítulo 11, versículo 13, sobre os heróis da fé que morreram sem ver o cumprimento das promessas, mas que as viram e saudaram de longe. Eles viram as promessas de longe e saudaram. Como alguém que avista a terra firme no horizonte, depois de semanas no mar, mesmo antes de chegar, já começa a comemorar. Já muda a postura. Já sente a alegria antecipada de pisar em terra. É isso que a visão do paraíso faz por nós, enquanto ainda estamos neste mundo. Ela nos dá a capacidade de saudar de longe, de viver com o coração já parcialmente lá, mesmo que os pés ainda estejam aqui, de tomar decisões à luz da eternidade, não à luz do momento presente. Quando a tentação chegar e disser, esse prazer vale a pena, você vai ter uma resposta diferente se o paraíso for real para você. Quando o desânimo chegar e disser, não vale a pena continuar, você vai ter uma resistência diferente se o paraíso for real para você. Quando a saudade apertar e parecer insuportável, você vai ter uma força diferente se o paraíso for real para você. A esperança não é fraqueza. A esperança é a maior força que existe. É ela que sustentou os mártires diante do fogo. É ela que sustentou os missionários nas selvas mais fechadas. É ela que sustentou mães que enterraram filhos e que, mesmo assim, continuaram crendo. É ela que vai te sustentar hoje e amanhã, até o dia em que você cruzar aquele portão reluzente e ouvir a voz de Jesus dizendo que você chegou em casa. Antes de fecharmos esta mensagem, quero que você faça uma coisa. Talvez seja a coisa mais importante que você fez hoje. Feche os olhos por 30 segundos e imagine o momento em que Jesus vai colocar a sua coroa, com a mão direita, com o seu nome escrito nela. Imagine o seu rosto naquele instante. Não o rosto de um juiz severo, não o rosto de um chefe insatisfeito,
o rosto de alguém que te amou antes de você existir, que morreu para te ter consigo, que esperou com paciência cada dia da sua vida e que agora, finalmente, te tem ali diante dele para nunca mais se separar. Imagine o que você vai sentir naquele momento. Imagine o que você vai fazer. E deixe essa imagem ficar no coração como uma semente, porque essa semente vai brotar nos momentos difíceis, vai crescer nos momentos de dúvida e vai dar fruto nos momentos em que você mais precisar de forças para continuar. O paraíso é real. Jesus é real. A coroa com o seu nome é real. E o dia em que você vai cruzar aquele portão, aquele dia glorioso, aquele dia que vai ser o começo de tudo, esse dia está chegando. Não desista antes de chegar lá. Se esta mensagem tocou o seu coração hoje, deixe um comentário aqui embaixo. Escreva o nome de alguém que você quer abraçar quando chegar ao paraíso. Ou simplesmente escreva: eu vou estar lá. Que a nossa fé seja declarada juntos, que a nossa esperança seja compartilhada, que a nossa certeza da glória que nos aguarda seja mais forte do que qualquer coisa que este mundo possa oferecer ou ameaçar tirar. Que Deus te abençoe. Que a esperança do paraíso seja o chão firme sob os seus pés em cada dia desta caminhada. E que quando o último trompete soar e o céu se abrir, você esteja pronto, com o coração voltado para Jesus, com a fé viva, com o nome escrito no livro da vida, pronto para receber a coroa que foi feita especialmente para você.